Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seracop e vou apresentar esse episódio ao lado de Leandro Bernardo e de Cibele Lopresti. Então, Leandro, você que está sempre com a gente, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Felipe, Cibele, tudo bem? Vamos para mais um programa. E você, Cibele, seja aqui bem-vinda também. Muito obrigada, eu estou muito contente de estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre literatura, sobre HQ. A presença do nosso convidado hoje é muito especial. Obrigada, vamos lá. No episódio de hoje estamos aqui com Fábio Moon, um dos premiados quadrinistas brasileiros da atualidade, junto a seu irmão Gabriel Bá. Fora do Brasil, já publicou trabalhos nos Estados Unidos, Itália e Espanha, colecionando já diversos prêmios Eisner, considerados como o Oscar dos quadrinhos. Entre suas inúmeras publicações estão as adaptações dos clássicos O Alienista, de Machado de Assis, que ganha nova edição neste ano de 2022, e que recebeu em 2008 o Prêmio Jabuti de Melhor Livro Didático e Paradidático do Ensino Fundamental ao Médio. Então vamos aproveitar aqui essa oportunidade para conversar sobre as adaptações de quadrinhos, os processos criativos e também sobre os potenciais de uso das HQs dentro do ambiente escolar. Então, Fábio, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula. Olá, obrigado Felipe, Leandro, Cibele, obrigado pelo convite e vamos lá. Bom, para já começar aqui a nossa conversa, você pode estar falando aqui para a gente, para os nossos ouvintes, como você acabou entrando nesse mundo dos quadrinhos, né, que acabou se especializando e tendo todo o seu reconhecimento que você tem hoje? Como você colocou aí na introdução, eu trabalho muito com o meu irmão, com o Gabriel Bá, e nós dois somos irmãos gêmeos. Então, muita gente não sabe, mas nós somos gêmeos. Então, essa coisa de ser gêmeo, desde que a gente era muito pequeno, tinham coisas que a gente podia fazer junto, e desenhar foi uma das primeiras coisas que a gente pôde fazer junto. Né? Porque você está lá rabiscando, fora do bercinho, em qualquer lugar. Então, desenhar era como se fosse a nossa língua secreta dos gêmeos, que em vez de inventar uma língua secreta, a gente ficava desenhando, e a gente podia desenhar em qualquer lugar, desenhar na parede, desenhar na areia da praia, desenhar nos cadernos, desenhar nos livros. Então, desde muito cedo, eu tinha essa ligação com o desenho. O desenho, para mim, era um negócio legal, de uma maneira pessoal, além do prazer de que desenhar é legal. Mas aí, quando a gente foi crescendo, a gente continuou interessado em tudo que tinha desenho, fosse adesivinho, agenda escolar que tivesse desenho, álbum de figurinha, o que quer que fosse, a gente gostava porque tinha desenho. Mas aí chegou uma hora em que a gente descobriu as histórias em quadrinhos que tinham esse elemento diferente do que só o desenho, que era a história. E aí começou a mudar a nossa relação com o desenho, porque a gente viu que o desenho servia para contar uma história, e aí um desenho do lado do outro, uma página cheia de desenhos, isso ia criando uma história, ia envolvendo a gente, e a gente teve uma reação às histórias em quadrinhos, a descobrir esse poder da história em quadrinho, de criar um mundo e jogar os leitores dentro, que nos fascinou. E a gente começou a direcionar, em vez de gostar de desenhar, a gente começou a gostar mais de quadrinhos, porque vinha com esse elemento narrativo, que era um elemento narrativo que a gente gostava em geral, a gente gostava em outras áreas, né? Minha mãe e meu pai liam historinhas para a gente dormir, a gente gostava de filmes, e a gente gostava de livros que tinham aventuras, livros infantis que tinham personagens infantis, então a gente começou a pegar essa coisa da história em que o leitor se reconhece com o personagem, se identifica com o personagem, né? E a gente via isso na literatura, nos livros infantis que a gente lia, via isso nos filmes, e aí quando a gente começou a se envolver com os quadrinhos, com as histórias, uma coisa juntou com a outra, e a gente começou a se envolver com os quadrinhos e tentar se reconhecer nos personagens. E quando a gente finalmente encontrou uma história em quadrinho em que a gente se reconhecia nos personagens, a gente pensou, putz, eu gosto tanto de desenhar e fazer isso, dá para fazer esse tipo de história em quadrinhos, eu acho que talvez seja isso que eu queira fazer, né? Eu acho que
eu quero criar essa sensação do leitor se identificar com a história do mesmo jeito que eu me identificava com as histórias que eu lia quando eu era criança. E aí eu decidi fazer quadrinhos, né? E vocês começaram, se eu não me engano, nos 10 pãezinhos, né, que vocês fizeram inicialmente. Quando a gente começou o 10 Pãezinhos, vamos dizer que foi quando a gente começou a levar a sério, assim, né, fazer quadrinhos. Quando a gente começou e não parou mais, né? Porque antes a gente tinha feito um fanzine na escola, no segundo grau, porque a gente trabalhava no jornalzinho da escola. E aí no jornalzinho da escola a gente aprendeu como é que monta boneco de um jornal, né? Como pegava as matérias, recortava, colava num papel para montar, fazia a diagramação do jornal, montava o boneco do jornal para tirar xerox na época. E aí a gente aprendeu como fazia isso. Só que aí, no final do segundo ano do nosso ensino médio, o jornal da escola acabou e a gente ficou sem nada para mostrar. A gente não tinha nada para mostrar para as pessoas. E a gente sabia como fazer boneco, pegou uns quadrinhos que a gente tinha, que a gente fazia pra gente, montou um boneco e fez um fanzine lá. Então, nosso primeiro fanzine foi meio que no colegial, mas aí depois que a gente entrou na faculdade, aí a gente tentou fazer um outro fanzine com outras pessoas, começou a descobrir mais gente que gostava de fazer quadrinhos, né? E aí começou a fazer fanzines e a partir do 10 Pãezinhos que a gente engatou com seriedade, assim, percebeu que não bastava só gostar de ler quadrinhos, gostar de desenhar, tinha que pensar um pouco maior, assim, tinha que entender que, tipo, se você quer que as pessoas leiam o seu trabalho, você precisa conseguir encontrar um jeito de fazer esse trabalho chegar nas pessoas. Para isso que a gente fazia o fanzine, para vender de mão em mão lá para os nossos amigos da faculdade no começo, para mostrar para eles, né? Hoje em dia, eu acho muito legal que as pessoas já entenderam que quadrinhos têm todas essas possibilidades narrativas, né? Que tem vários tipos de história, né? Mas lá, quando a gente começou, quando a gente criou 10 Pãezinhos, era porque você falava que você queria fazer quadrinhos e as pessoas achavam que ou você queria fazer quadrinho infantil, da Turma da Mônica, ou você queria fazer tirinha de humor, que era o que saía no jornal, ou você queria desenhar super-herói. Foi antes até de ter a onda do mangá. Então, se você queria fazer qualquer coisa que não era uma dessas coisas, você não tinha um exemplo para mostrar. E foi meio que nessa que a gente começou a fazer o fanzine, que era para, eu quero fazer história sobre vida cotidiana, quero fazer história sobre juventude urbana. Não tinha nas histórias em quadrinhos para mostrar exemplos disso aí. Então a gente tinha que fazer. E a gente criou o fanzine para mostrar que dá para fazer isso em quadrinhos. Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, a gente só vai saber se a gente colocar a mão na massa e começar e procurar as pessoas para ver se elas dão algum retorno. Sim. E em relação ao que você falou dessas possibilidades que o quadrinho gera, vocês têm muitas obras autorais, né? Você e o Gabriel juntos, quanto em separado ou em conjunto com outras pessoas, mas vocês também têm as adaptações de obras literárias, que é um pouco também o foco da nossa conversa de hoje. E quando vocês viram que daria para fazer essa possibilidade, quando chegou em vocês essa ideia e essa proposta, eventualmente, de produzir a adaptação de uma obra literária para o formato do quadrinho? A gente nunca foi atrás de fazer essas adaptações, né? Porque a gente sempre esteve muito preocupado justamente em mostrar que quadrinhos podia ser mais do que só o que as pessoas achavam que quadrinhos era. Então, era para fugir do super-herói, ou para fugir do humor, ou para fugir do quadrinho para criança. Mas teve uma época aí, no começo dos anos 2000, 2005, 2006, que começou essa volta do interesse das editoras em fazer adaptações literárias, e a gente enxergou uma chance de conversar com um público diferente, que seja o público da literatura, vamos dizer assim, um público que está acostumado a ler os livros, os clássicos, que está acostumado a ler histórias sobre qualquer tipo de tema, só que na literatura, e não sabe que dá para talvez contar o mesmo tipo de história, a mesma temática, ou mesmo recontar uma história que eles já conhecem em quadrinhos. Então a gente viu essa possibilidade de conversar com um público virgem dos quadrinhos, que não sabe das possibilidades dos quadrinhos. E talvez isso fizesse
com que o público da literatura ficasse com curiosidade de descobrir mais coisas em quadrinhos e talvez fizesse com que o público dos quadrinhos ficasse com curiosidade de conhecer mais sobre o autor clássico que a gente tinha feito a adaptação. Então, isso era uma chance legal de estabelecer um diálogo com um público diferente, que, de novo, a gente tenta fazer coisas que aconteceram com a gente. Então, quando a gente era jovem, eu lembro de adaptações em quadrinhos que eu li que me deram curiosidade de ir atrás do original. Então, teve uma adaptação do Moby Dick em quadrinhos que eu achei super legal e fiquei com vontade de ler Moby Dick. Teve uma adaptação do Cidade de Vidro, do Paul Auster, que me fez vontade de ler obras do Paul Auster. Ou mesmo quando eu vi o filme do História Sem Fim, eu era moleque, e aí eu tive vontade de ler o livro da História Sem Fim, só que eu era muito moleque aí, né? Eu não fazia páginas de quadrinhos, mas eu fiquei com vontade imediatamente de fazer uma versão em quadrinhos da História Sem Fim, que era a culminação de uma história que falava comigo, porque era sobre um menino tímido que mergulhava no mundo dos livros, né? Literalmente, uma História Sem Fim. E aí eu queria fazer uma adaptação daquilo. Foi a primeira vez que eu tive vontade de fazer uma releitura de uma história que eu tinha gostado. E aí, a gente já tinha 10 anos desde que a gente tinha começado, os 10 pãezinhos e coisas assim, começou essa onda de adaptações e fizeram o convite para a gente adaptar algum clássico da literatura, deram umas opções e entre as opções estava o Alienista do Machado de Assis. E aí a gente aproveitou essa chance de conversar com outro público, de mostrar o potencial de uma história em quadrinho, o potencial de uma adaptação em quadrinhos, e ver se a gente conseguia fazer um bom trabalho, ver se a gente tirava uma impressão que talvez as pessoas tivessem anteriormente, que uma adaptação em quadrinhos é um resumo do original, né, que é o resumo do vestibular do original. Não preciso ler o livrão, eu vou ler a versão em quadrinhos, né? E por isso que a gente escolheu o Alienista, porque entre as opções, o Alienista era um conto do Machado de Assis, e naquele momento a editora tinha umas imposições que era o tamanho do gibi, tinha que ter 60 páginas. Então eu não ia fazer algum dos outros autores que eles sugeriram, porque os trabalhos eram maiores, e aí eu ia ter que resumir demais para caber nas 60 páginas. E o Alienista, que era um conto, eu podia fazer uma história em quadrinhos de 60 páginas, que não ia cortar em nada o que a gente gostava no original. Mas aí, enquanto a gente foi fazendo, a gente foi recebendo outros convites. Todas as nossas adaptações foram convites e que a gente acabou avaliando os desafios e os ganhos de fazer a adaptação, a chance de fazer algo diferente, e eram oportunidades de conversar com públicos diferentes e criar esses diálogos, né? Fábio, você tocou num ponto que para mim é muito caro, sabe? Essa questão do texto literário. Eu fiquei pensando como é que eu sempre, a minha curiosidade é a seguinte: quais são os desafios para fazer adaptação? Porque quando a gente pega uma linguagem e faz uma adaptação, pega um livro, né, um clássico, e faz uma adaptação para cinema, a gente pensa na estrutura do roteiro, tal. Tem ali coisas que para mim são mais próximas da minha experiência, por isso eu consigo imaginar quais são os desafios que são trazidos nessa ação, sabe? Mas eu fico pensando em vocês, assim, pega o texto literário que tem uma especificidade tão grande, né? Tem uma relação de coesão e coerência entre os fatos, tem a verossimilhança, tem os cortes. Eu fico imaginando, assim, quais são os principais desafios quando você pega um texto? Você tem que fazer muitas escolhas, né? Você tem que fazer escolhas. Eu acho que ainda mais, pelo menos o tipo de adaptação que a gente gosta de fazer, a gente só aceita adaptar alguma coisa porque a gente gosta muito do original. A gente quer passar esse gosto pelo original, pelo autor original, pelo jeito que ele constrói frases. Então, tem lá a ironia do Machado de Assis. A ironia do Machado de Assis tem que continuar lá. Então, tem que tentar manter o máximo do texto para ter essa ironia, né? Então, era muito menos, no caso do Alienista, era muito menos do que tirar, mas do que acrescentar com uma camada visual a mais. Mas, em toda a adaptação, como tem essa camada visual, mesmo sendo o mais fiel possível que a gente tenta ser,
a gente não pode ser redundante, então a gente está lendo os textos e alguma coisa lá, se vai virar imagem, a gente tem que avaliar se vai tirar do texto, para não ficar se repetindo, né? Essa repetição do texto que fala exatamente o que está na imagem, ela é uma ferramenta que funciona de vez em quando, mas não funciona sempre. Então não dá para ficar se repetindo e colocando, mantendo no texto coisa que você transportou para a imagem. Então você está descrevendo uma casa, você está descrevendo um lugar com detalhes e você vai desenhar esse lugar com detalhes, você corta essa descrição, você corta essa parte do texto, ou os personagens não podem estar lá se olhando, mas o que eles estão conversando está na narração, porque no livro era uma narração. Então, você tem que transformar muito a narração em diálogo. E isso também, isso mesmo sendo fiel, você tem que transformar coisas para entender que ali eles estavam conversando, e aí às vezes você tem que mudar o tempo verbal, mudar a estrutura do texto para virar um diálogo, e também às vezes cortar coisas que está lá descrevendo o que eles estão fazendo enquanto eles estão falando, porque você vai mostrar o que eles estão fazendo enquanto eles estão falando. Então, nessas leituras, você tem que fazer várias leituras para você ver o que vai continuar como texto e como você complementa esse texto que sobra com as imagens e mantém o mesmo sabor, o mesmo estilo narrativo do texto original, que é uma das coisas que a gente gosta quando a gente aceita fazer uma adaptação. Então, é o jeito do Machado de Assis escrever, é o jeito do Milton escrever, o jeito do Milton no Dois Irmãos também era algo que eu já acho que a gente não encontra com facilidade na literatura, então precisava manter isso para os quadrinhos. Só que o Dois Irmãos, ele tinha uma diferença de ser uma história sobre lembrança, então que vai e volta no tempo, para coisa que está acontecendo, para o cara contando, para coisa que ele está lembrando, para coisa que depois o narrador está vendo. Então, você tem que pensar nisso visualmente para localizar o leitor em todo momento o que ele está vendo. Ele está vendo as pessoas conversando sobre a lembrança ou ele está vendo a lembrança. Então a gente tem que pensar muito. O Dois Irmãos ele era muito mais complexo nesse sentido, porque ele tinha essa estrutura narrativa que é fácil de fazer na prosa e nos quadrinhos ofereciam todos esses desafios por ser uma linguagem visual. E para isso, quanto maior é o original, mais tempo demora para fazer essas diversas leituras, para ir dividindo qual parte da história vai para qual camada, qual vai virar narração, qual vai virar diálogo, qual vai virar imagem, e aí começar a pensar o que a soma disso tudo cria como uma narrativa diferente, né? Porque no quadrinho é tudo isso, vai criar uma leitura diferente, que não funciona só com a imagem ou só com a palavra, né? E por isso que dá trabalho, por isso que a gente sempre fala que nunca mais vai fazer adaptação, dá muito trabalho, é mais difícil do que inventar uma história do zero, então tem que ter alguma coisa aí, tem que ter um desafio para a gente querer fazer. Bem, chegamos aqui então ao fim desse nosso primeiro bloco. No nosso segundo bloco, a gente vai conversar como funciona o processo de produção do nosso convidado, o Fábio Moon, para a criação de obras e personagens. Então, Fábio, principalmente nesse processo todo de estar adaptando uma obra nova, como fica a posição de vocês que estão por trás dos quadrinhos em ter essa liberdade, sabe, de poder manter a veracidade, os elementos do livro original, e o quanto é a liberdade de vocês também poderem estar buscando alterar um pouco a história ou criar elementos diferentes nos personagens, no cenário. Existem algumas indicações, por exemplo, quando vocês vão fazer, se tem recomendações ou vocês são totalmente livres para poder estar adaptando a obra da maneira que vocês bem desejarem? Depende de cada adaptação.
Em geral, a gente tem liberdade para fazer do nosso jeito, né? Com certeza, com o Alienista, a gente tinha a maior liberdade de todas as adaptações, porque é uma obra de um autor morto que está em domínio público, então a gente não tinha que lidar com o autor ou com os responsáveis pela obra. O que chegou a ser uma das nossas preocupações quando a gente começou a pensar nessa coisa de fazer adaptação, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um respeito pelo original, não dá para garantir que quem vai fazer a adaptação tem o respeito pelo original. Às vezes, a vontade de fazer a minha versão, do meu jeito, pode ser maior do que respeitar o original. Então, eu até entendo quando tem lá um autor vivo ou os herdeiros do autor que ficam criando problema e sendo crica com a adaptação. Então, foi uma das coisas que a gente teve que considerar quando a gente foi fazer o Dois Irmãos, por exemplo. Mas, conversando com o Milton, ele nos deu liberdade total, ele passou uma tranquilidade na nossa versão, na nossa capacidade de fazer a versão em quadrinhos. Ele viu o Alienista antes da gente fazer, depois viu um outro livro que a gente tinha feito, que era o Day Tripper, e aí ele percebeu que, tá bom, quadrinho vocês entendem, então, eu não entendo muito de quadrinho, mas se vocês quiserem, ele deu liberdade total. Se a gente quisesse ter feito o Dois Irmãos em Marte, a gente podia ter feito o Dois Irmãos em Marte. E a gente brincava disso muito enquanto a gente estava fazendo Dois Irmãos, dessa liberdade que a gente tinha, mas com o passar da produção do livro que a gente percebeu que, tipo, a gente podia fazer em Marte, mas não ia fazer sentido, sabe? O legal do Dois Irmãos, uma das coisas mais legais do Dois Irmãos é se passar em Manaus, é falar desse Brasil que a maioria do Brasil não conhece, né? Que foi uma coisa que a gente só foi entender indo para Manaus, entendendo qual é a relação da cidade com a floresta, qual é a relação da cidade com as pessoas, como elas enxergam a vida cotidiana delas e como elas enxergam o resto do Brasil. Então, fala de um Brasil muito diferente do Brasil de quem é daqui de São Paulo. Então, para mim era muito legal, porque eu estava descobrindo e fazendo uma adaptação, eu estava apresentando um outro mundo para muita gente. A gente descobriu o quão importante era que a história se passasse em Manaus e também o quão importante é se passar em Manaus nesse período da história, né? Porque com sutilezas e com muito tato e muita categoria, o Milton preenche a história que ele está contando com um clima e com uma mudança da sociedade que reflete coisas que estavam acontecendo na história. Então, a história perde força se ela sair dessa época, né? E aí, passar em Manaus, passar a história em Manaus e poder desenhar essa decadência da cidade de Manaus como um reflexo da decadência do Brasil nessa época, e mostrar a decadência da família central da história. Tudo isso ao mesmo tempo é muito mais forte do que só fazer uma história sobre uma família que tem problema, que tem dois irmãos gêmeos, né? Então, a gente teve toda a liberdade, mas a gente não abusou dessa liberdade para fazer da nossa versão uma versão completamente contraditória das coisas que a gente ficou fascinado no original. Não, e eu fiquei pensando enquanto você falava, por exemplo, da diferença da pesquisa também. Eu estava pensando muito nessa questão da pesquisa para produzir essa adaptação, em comparação, por exemplo, ao Dois Irmãos, que está num contexto mais recente e o autor está vivo e tem essa questão física do espaço, e, por exemplo, do Alienista, que é um texto, entre aspas, histórico, vamos dizer assim. Tem toda a história por trás. Então, você descobrir como que, sei lá, as pessoas andavam na época, quais eram as roupas que elas vestiam, como era o cenário do fundo, e tudo mais, essas coisas. E tem não sei, queria que você comentasse um pouco sobre essa diferença em relação a eventuais pesquisas que vocês fizeram do ponto de vista histórico e do ponto de vista contemporâneo também, de vivenciar essa experiência,
que fizeram parte também da composição dessas adaptações. Bom, a nossa pesquisa do Dois Irmãos, ela foi muito mais séria do que a nossa pesquisa do Alienista. Até porque eu acho que ela reflete a história, né? O Dois Irmãos, ele é uma história mais séria. E o Machado tem essa ironia no jeito que ele conta a história. Então, ele não é um narrador muito confiável das histórias que ele conta, né? Ele trabalha com essa dúvida, né? De não levar a sério as próprias histórias. E eu tenho essa impressão de que o Machado de Assis ele não é extremamente familiar com Itajaí, né? Eu nem fui para Itajaí, mas Itajaí não é uma cidade de grande renome e grande importância na história do Brasil no século XIX, né? Eu sei lá por que o Machado de Assis escolheu Itajaí, mas está lá. Então, a nossa Itajaí, ela serve para mostrar um pouco da arquitetura que existia na época no Brasil em geral, mas eu pensei que a gente podia mexer um pouco nas proporções das casas, de talvez elas serem um pouco mais compridas, talvez elas serem um pouco mais altas, e aí para as coisas ficarem um pouco mais épicas, para dar essa cara mais dinâmica para a história, né? Para não ser algo corriqueiro de que as pessoas vão ficando loucas e elas vão até as ruas e as ruas são pequenas, né? E as ruas são altas e os prédios são altos e a massa de gente indo em direção à Câmara. Tudo isso tinha que ficar exageradamente dramático para talvez parecer que o autor estava enlouquecendo um pouquinho junto com os personagens que iam enlouquecendo um pouquinho. Então, a gente usou a pesquisa para enfatizar esse lado mais emocional da história, no caso do Alienista. E no caso dos Dois Irmãos, a gente já tinha isso como ferramenta para usar, mas existia, a gente foi descobrindo aí essa camada histórica que podia contar muita coisa na imagem. Então, reconstruir Manaus, conversa com um público que conhece Manaus de um jeito que só quem viveu, sabe? Quando a gente foi lançar o Dois Irmãos em Manaus, tinham senhores, senhoras, idosos na fila para comprar o livro, impressionados como tinha no livro a Manaus da infância deles que eles não lembram mais, que não existe mais, né? Então, poder ter acesso a fotos da época para entender como era Manaus na época, para poder reconstruir essa Manaus na época, cria um impacto no leitor que não existe no livro. Porque ele tem que lembrar, mas se você mostra uma imagem, a imagem é muito forte nesse impacto da memória. Até o Milton ficou impressionado com essa capacidade dos quadrinhos de reconstruir em Manaus. É algo que só o limite é o limite da nossa imaginação, da nossa capacidade de desenhar e do que a gente conseguiu encontrar em pesquisa, que foi bastante coisa. A gente, graças a Deus, encontrou lá um site de gente fanática por Manaus, que chama Manaus de Antigamente, ficava colocando umas fotos, e aí vira e mexe, tinham várias fotos que a gente achou nos livros, mas tinha umas fotos que a gente não achava, e elas ajudavam a gente a ficar montando peças. O Milton mostrou fotos da família dele, pra gente ver, das pessoas, tipo da mãe, da avó, pra gente entender como as pessoas se vestiam, e para comparar com as pesquisas que a gente fazia. Então a gente teve uma preocupação muito maior em reconstruir esse período e esse lugar onde acontece o Dois Irmãos do que a gente teve no Alienista, onde era uma recriação dramática. E é interessante também essa questão, porque também o quadrinho ele tem uma potencialidade que é diferente, por exemplo, da fotografia, nessa questão da memória. Porque, enfim, até por conta de estar num meio literário e não ser essa coisa da fotografia, que é um retrato, entre aspas, mais fiel, assim, que também é claro que tem as variações de quem fotografa, é claro, mas o quadrinho eu acho que tem uma potencialidade um pouco maior de trazer isso na ficção.
Eu acho que isso também tem um ponto bem interessante, assim, porque é claro que dá para você resgatar essa memória pela fotografia, mas a partir da ficção também trazer essa memória visualmente tem uma potencialidade enorme, né? Nos quadrinhos tem a história, né? A história não é só um desenho, né? É um desenho do lado de outro desenho, é uma sequência de desenhos, é uma sequência de páginas. Então, o leitor, ele não vai lembrar, isso aqui é esse quadrinho. Não é um álbum de fotografia. Na cabeça do leitor vira um negócio fluido. E esse negócio fluido, ele tem é um rio narrativo onde tem as imagens. Então ele não vai lembrar de uma imagem separada. Ele vai lembrar dessa história. Essa história pega de um jeito diferente, né? Porque é uma história de personagens, é uma história de situações. E ele se reconhece nessas situações, ele se identifica com esses personagens. Ele se sente fazendo parte daquela história, né? Ou sente que aquela história podia acontecer com ele, ou que queria que uma história como aquela queria acontecer com ele, né? Quando eu li Capitães de Areia da primeira vez, eu queria fazer parte da gangue do Pedro Bala, né? Eles eram todos uns delinquentes das ruas de Salvador, mas eles eram incríveis, eu queria ser parte daquela gangue, né? E então a história carrega o leitor, transporta o leitor, né? Então, e isso em quadrinhos funciona muito bem, porque tem essas imagens que ajudam a compor esse mundo imaginário. O que você está trazendo, né, apresenta para a gente uma ideia de que os quadrinhos, eles, quando a gente fala é uma adaptação, né, como se fosse uma obra, para um leitor mais desavisado, parece que é uma obra menor, né, mas são tantas camadas, tantas escolhas que vocês fazem na composição da sequência dos desenhos e tal, que é uma obra por si só, né. Eu fico pensando o quanto que esse leitor mais que se entrega para a obra, né, para essa adaptação que vocês fizeram, descobre uma obra que tem uma autonomia e tem uma potencialidade que não é maior ou menor, melhor ou pior, mas que tem características muito próprias. Ela se mantém para além da obra original, né? Eu acho que a adaptação, uma boa adaptação, ela funciona como uma obra sozinha, porque inevitavelmente alguém vai pegar aquela adaptação e não conhece o original, né? A gente topou com milhões desses leitores, né? Porque as pessoas, às vezes elas têm uma pré-concepção de que o Machado de Assis é um escritor difícil porque é do século XIX, e primeiro que ele não é. Foi uma coisa assim que a gente redescobriu, é o quanto do vocabulário dele não é um vocabulário arcaico, não é um português arcaico que as pessoas não falam mais. Ele é muito fácil de ler, só precisa ler, né? Então, quando a gente fez o Alienista, as pessoas falam, agora eu vou poder ler o Alienista, porque eu não tinha lido antes, porque ele era muito grande, né? É assim, não sabia nem que era um conto, porque já tinha o medo do clássico, achando que vai ser um português que não dá para entender mais. E então no Alienista a gente tinha essa pessoa que estava descobrindo o Machado de Assis pelo nosso trabalho, com medo do clássico, e com Dois Irmãos é porque é um clássico contemporâneo. O Milton, ele é talvez o maior autor contemporâneo da literatura, mas muita gente ainda não conhece, né? Porque ele é muito novo, a obra dele tem, sei lá, 25 anos, 30 anos. Demora muito tempo, as pessoas leem muito pouco para que, nossa, com certeza ele já é um clássico contemporâneo, mas ainda tem muito mais gente que não leu o Milton do que gente que leu o Milton, né? E isso, quando o meu trabalho é publicado fora do Brasil, isso aumenta ainda mais, né? Quando o Alienista foi publicado na França, ele é quase publicado como uma história original minha e do Bar, né? Porque a quantidade de gente que conhece o Machado de Assis é ainda menor. Dois Irmãos, também as pessoas são apresentadas ao Dois Irmãos como se a gente tivesse inventado a história, como se fosse, é uma história autobiográfica, vocês são irmãos gêmeos, vocês estão fazendo uma história de irmãos gêmeos. A gente teve que passar muito por essa conversa de não é. Então, a gente tinha isso na cabeça também. Por mais que a gente adore o original, tem que as pessoas que gostam do original não podem achar que ficou uma versão mais pobre do original, uma versão resumida do original,
Mas as pessoas que não conhecem o original têm que achar que é tão legal quanto um quadrinho que a gente inventou do zero. Então dá muito trabalho pensar nesse livro que está aí servindo tem várias possibilidades de dar errado, basicamente. Né? Ele pode dar errado se as pessoas acharem, não, as pessoas achavam que o alienista, que eu estava resumindo o alienista, porque eu estava colocando que com as imagens você substitui a imaginação do leitor. E não é verdade. Você coloca imagens que estimulam a imaginação do leitor. Porque elas têm um direcionamento, sim, é uma camada a mais. Então, não é o alienista que a pessoa lê e imagina tudo. É o alienista que a pessoa lê e imagina tudo com uma camada visual onde eu coloco mais coisas. Né? E o Dois Irmãos também. Mas não quer dizer que eu estou substituindo a imaginação das pessoas. Ainda mais porque tem aquilo que eu falei da lembrança das pessoas do quadrinho, é uma lembrança fluida. Então, elas preenchem tudo que acontece entre um quadro e o outro. Né? Tudo que acontece entre uma página e a outra. Elas vão lembrar de coisas que eu não desenhei. Às vezes, o melhor quadrinho, o melhor momento da história, quando elas vêm falar, nossa, aquele momento que você fez da história é um momento que eu não desenhei, mas para elas existe na cabeça. Então, eu acho que existe aí um jeito, as adaptações elas têm essa possibilidade de acrescentar uma camada, não é substituir a imaginação do leitor, é estimular a imaginação do leitor, acrescentando camadas e camadas e camadas, que é uma das ferramentas mais legais de contar uma história em quadrinhos, e é uma das razões por que a gente faz história em quadrinho em vez de fazer outros tipos de contar história. Fábio, antes da gente ir para o nosso terceiro bloco, eu queria só fazer uma última pergunta aqui para você nesse nosso segundo bloco, que pensando um pouco nessa questão de quando um livro ele acaba indo para fora do Brasil. Porque você falou que quando vocês fazem um livro, uma adaptação, teve todo aquele planejamento de trazer um público diferente para vocês e vocês também estarem entrando em contato com outro público. Quando o livro vai para fora, tem um pensamento diferente nesse público que vai estar tendo acesso ao livro de vocês? Ou não é algo que é planejado, apenas acontece? Não é exatamente algo planejado. Eu planejo muito mais fazer uma história em quadrinho pensando que talvez ela chegue num público que não está acostumado a ler história em quadrinho. Então, a diagramação e a narrativa e o jeito que eu componho as páginas e o jeito que eu monto a história, você tem que conseguir entender essa história mesmo se você não tiver acostumado a ler quadrinhos, se não tiver todos esses vícios de quem cresceu lendo quadrinhos, quando uma diagramação é muito louca e diferente, às vezes você se perde visualmente, se você não está acostumado a ler quadrinhos. Então, eu penso muito mais nesse sentido em, existe uma chance de que os meus quadrinhos cheguem em pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos. Porque eu sei que tem muito mais gente que não lê quadrinhos do que gente que lê quadrinhos, mas as histórias que eu gosto de contar, elas conversam com esse público que não está acostumado a ler quadrinhos, porque eles não sabem que as histórias que eles gostam existem em quadrinhos. Então, eu acredito que esse público está lá fora. Então, eu penso nele quando eu penso nas histórias. Mas existe um limite aí para o que dá para pensar. Não dá para tentar pensar sempre em todo tipo de público, senão você acaba perdendo, você se dilui demais no que você vai contar. E aí você tem que torcer para que o público de outro país ele goste da sua história. A gente se preocupa em coisas na nossa história, que se forem coisas que a gente está criando ou coisas que a gente está retratando, que elas passem uma sinceridade aí. Essa sinceridade, essa honestidade no jeito de retratar o mundo, ela é um pouco mais universal. Né? Não preciso falar de coisas que todo mundo conhece, mas eles se reconhecem nesse mundo diferente porque tem esse ponto, essa honestidade no jeito de retratar esse mundo que eles não conhecem, mas que eles percebem que, isso é mais ou menos que nem isso aqui. Bem, no nosso terceiro e último bloco, vamos conversar com o Fábio sobre os potenciais dos quadrinhos dentro do ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast
Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Fábio, quando a gente pensa principalmente dentro de uma sala de aula, quando a gente vai trabalhar uma adaptação em formato de quadrinhos, você acredita que a melhor forma de trabalhar essa adaptação com essa adaptação sendo ela a única, sendo apresentada para os alunos ou em conjunto com a obra original? Como que você vê que pode ser a melhor forma para os alunos terem acesso à história e o que pode ter por trás dela também? Eu acho que depende do momento, depende da idade do aluno, né? Depende da idade. Você pode trabalhar com o original e com a adaptação ao mesmo tempo. Depende da idade, você pode trabalhar só com o quadrinho, porque inevitavelmente como é uma versão com imagens, ela torna a leitura mais dinâmica. Então é uma coisa que eu vi desde que a gente começou a fazer a adaptação. A gente dá muita palestra em escola. O Alienista foi adotado em lista de leitura diversas vezes. O Dois Irmãos foi adotado em lista de leitura. A gente vai em várias escolas e às vezes a gente vê como hoje em dia é difícil chamar a atenção do aluno, né? O aluno, ele é um aluno visual, conectado na internet, conectado no celular, na mão, o tempo todo. Então, inevitavelmente, ter uma camada visual ajuda a aprender o aluno. Então, existe aí esse ganho de talvez chamar a atenção dele usando uma adaptação. E se a adaptação for uma boa adaptação, você não perde o que você queria apresentar para o aluno no texto original. Né? No caso do Alienista, no nosso Alienista, por exemplo, tem 90% do texto está aí. Quase tudo está aí. Tem pouquíssima coisa que a gente teve que cortar porque virou imagem, mas está aí, a ironia está aí, os capítulos estão aí. Então, dá para trabalhar quase tudo que o Machado colocou na lista dele, dá para trabalhar com a nossa adaptação. No caso dos Dois Irmãos, existe aí um trabalho de leitura maior, se for ler o original. A nossa leitura, por mais que seja um livro grande, é muito mais rápido de ler a nossa versão Dois Irmãos do que a versão do Milton. Mas a gente tentou manter também o máximo de complexidade para que pudesse apresentar tudo que a história quer falar, tá ali. E muitas vezes, eu, o Bá e o Milton, a gente visitou os colégios, os três, para fazer palestras, para falar de de vários aspectos do trabalho. E às vezes, num ano, os alunos estavam lendo a versão em quadrinhos e no ano seguinte, ou 2 anos seguintes, os alunos estavam versando a versão do romance. Então, você primeiro lia a versão que tinha o estímulo visual e depois você voltava para o romance quando você estivesse mais acostumado a prestar atenção e preparado para tirar conclusões mais complexas. Mas os dois trabalham bem juntos. Mas o fator positivo do quadrinho é esse. O visual, ele prende o leitor. O quadrinho, ele é uma leitura ativa, porque você tem que fazer essa conexão entre um quadrinho e o outro, visual. Você tem que fazer essa conexão de uma página para outra. Você, enquanto está lendo uma história em quadrinho, você consegue ir para frente e para trás na história, porque você tem lá um quadrinho que fica fácil de achar. Então você vai e volta na história com uma agilidade maior do que se você estivesse lendo um livro, para voltar na parte daquele capítulo que o cara fala aquilo. É muito mais fácil de achar isso no quadrinho. Então, essa dinâmica do quadrinho ir para frente, ela depende do leitor, ela convida o leitor a, você precisa fazer o seu trabalho. Não é só ler e entender e tá aí. Então, isso bem trabalhado na hora de fazer o quadrinho e estimulado na hora de ler o quadrinho, isso faz com que o leitor se sinta mais investido nessa leitura. Porque quando ele faz esse trabalho de entender, como por exemplo no Dois Irmãos, que é um mundo em preto e branco. Um mundo em preto e branco obriga o artista a ter que
encontrar maneiras gráficas de traduzir esse mundo preto e branco, mas ao mesmo tempo ele obriga o leitor a olhar para esse mundo preto e branco e falar, esses traços com essas sombras, isso aqui é uma árvore, isso aqui é uma casa, isso aqui é um barco. Então, esse esforço que pode parecer pequeno, às vezes ele é maior, depende da abstração do desenho, mas esse esforço de traduzir o preto e branco do leitor faz com que o leitor se envolva mais, porque ele se esforça mais, então ele se envolve mais com a história. Quando funciona, quando ele mergulha na história em que ele tem que decifrar o desenho, ele se envolve mais. Então você tem aí essa camada visual, ela pode ajudar você a estimular o leitor a se envolver com essa estrutura narrativa, se envolver com o que será que acontece entre um quadrinho e o outro. O que acontece nesse preto e branco? Qual é o primeiro plano? Qual é o fundo? Quem é o personagem que está falando? O que quer dizer esse rosto que ele está desenhado? Qual é essa emoção que não está descrita? Eu vou ter que decidir o que é essa emoção que está desenhada aqui. Então, existe aí uma participação do leitor de quadrinhos que torna a leitura de quadrinhos envolvente e pode ajudar o aluno a se envolver com uma história. Então, isso é o que eu acho que é o potencial para ser trabalhado numa aula, que é para não substituir a discussão sobre o original, mas como esse lado visual pode ajudar a envolver o leitor, e esse leitor envolvido, ele pensa, ele reflete, e aí o professor faz perguntas e ele tem vontade de descobrir as respostas. Essa questão visual é super importante. O que você comentou é essa questão da relação das imagens entre si, dentre cada um dos quadros, e das relações entre eles, mas também tem relações com o próprio texto que está dentro de cada quadro. Você não lê um quadrinho só com as imagens. Você lê o quadrinho com o texto que está acompanhando ele também. O texto acaba ficando algumas vezes, vamos dizer assim, um pouco mais, entre aspas, submisso à imagem, que acaba também mudando um pouco a dinâmica, porque algumas vezes a gente vê a imagem submissa ao texto, mas é um pouco também a forma como as pessoas se comunicam na internet também, por exemplo. As imagens têm muito mais poder do que o texto nas mídias sociais, por exemplo. O quadrinho tem essa potencialidade também de trazer essa questão da imagem em destaque em relação ao texto, mas mostrando que é essencial essa compreensão desse texto e da compreensão dessa correlação entre a imagem e o texto para conseguir captar a informação corretamente. E que atualmente a gente é exigido, e o aluno, o jovem estudante, que está no ensino médio, por exemplo, que tem um nível de abstração maior, precisa lidar muito mais, né? Essa linguagem da internet, né, ela é o quadrinho, né? Essa coisa do meme é pegar uma imagem e colocar uma fala, né? É criar essa linguagem visual, criar essas camadinhas. O primeiro desafio, na verdade, mesmo numa história em quadrinho, mesmo sendo uma mídia visual, a gente está muito mais acostumado a ler do que a ler quadrinhos. Então, o leitor, ele vê uma página de quadrinhos e ele passa de um balão para o outro e às vezes ele ignora o desenho. Então, um dos desafios de fazer uma história em quadrinho, de fazer uma boa história em quadrinho, é saber quanto de texto você coloca e onde você coloca o texto na página, no quadrinho, para que entre um texto e outro tenha uma imagem e essa imagem converse com o texto, interaja e faça com que o leitor, aluno, preste atenção nas imagens também, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo toda essa capacidade visual dos quadrinhos de chamar a atenção porque tem imagem, mas a nossa capacidade de prestar atenção nos detalhes da narrativa, na história, na narrativa como imagem, é algo que precisa tomar cuidado na hora de fazer uma história em quadrinho para manter a atenção desse leitor, que senão passa de um balão para o outro rapidinho, assim, e se tiver uma página gigante, cheia de detalhes, mas se não tiver nenhum texto, ele olha para um lado, ele olha para o outro, em 3 segundos ele viu o desenho inteiro e virou a página, porque ela não tem texto. Essa camada visual, ela conversa com essa geração de hoje, que vive na internet, com os memes e com os GIFs e com tudo mais, mas é uma geração que passa muito pouco tempo olhando para a imagem. Ela vê muita imagem durante muito pouco tempo. Ela tem
o foco de atenção hoje em dia é muito pequeno. A gente não presta atenção nas coisas, a gente não mantém essa atenção, não mantém esse foco. Então, a dificuldade é em manter a atenção, né? Então, para ter qualquer tipo de mergulho, você tem que conseguir prender o aluno um pouco mais. E aí, depois que ele se acostuma a ficar mais engajado, fica mais fácil falar de qualquer coisa, apresentar qualquer coisa, mesmo que seja a mesma história na versão original, mais densa, com mais texto. E aí pronto, ele já foi mordido pelo bichinho da imaginação, pelo bichinho do quero saber o que vai acontecer depois, ou não acredito que ele falou isso. Em algum momento você falou sobre a experiência de leitores que foram despertados para o original a partir da leitura do Dois Irmãos, por exemplo, ou do Alienista, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação entre texto original e os quadrinhos que foram adaptados, e que você contasse um pouco para a gente, nesses seus passeios aí por tantas escolas que você foi, se há alguma experiência que você tenha vivido que tenha deixado muito clara essa importância dos HQs para estimular o leitor a chegar a outras obras, ou a original, ou mesmo a outras obras que porventura ele não chegaria se não fosse a leitura do Alienista, do Dois Irmãos, ou outras obras que vocês tenham produzido. Uma coisa legal que eu acho de ter um livro em que o leitor é o aluno, assim, então, quando a gente lança um livro, a gente faz sessão de autógrafo e aí as pessoas vêm conversar com a gente sobre o livro, ou a gente vai em convenção de quadrinhos e a gente conversa muito com os leitores que vêm para a gente assinar os livros que eles leram. Então, a gente conversa muito com os leitores dos nossos livros. Mas quando a gente vai conversar com os alunos, eles fazem muito mais eles fazem perguntas diferentes. Eles fazem perguntas para tentar entender. Não tem uma só aquela relação pessoal com o livro, né? Quando a gente está lá numa convenção, numa sessão de autógrafo de um lançamento, as pessoas que falam com a gente são pessoas que leem o livro e gostaram do livro. Então, esse é o ponto de partida. Eu gosto do seu livro, eu gosto do seu trabalho. E as perguntas de quem trabalha o livro na escola são completamente diferentes, porque são perguntas de quem está tentando entender qual é a importância daquela história. São leituras despreparadas para terem gostado do livro, o que eu acho estranho, assim, porque eles gostam de um negócio porque eles foram surpreendidos pela história e surpreendidos pelo fato da história estar numa história em quadrinho. Tanto a história foge do que eles achavam que era uma história em quadrinho, quanto a história original foge do que eles achavam que, tipo, eu não ia gostar. Ai, que chato isso, que assunto chato, que história chata. Mas não, eles se pegam se relacionando com coisas que estão distantes da realidade deles, mas ao mesmo tempo conversam com a realidade deles. Eles percebem que existe essa conexão, mas eles têm que fazer muito mais perguntas para entender essa conexão. Dos motivos de fazer parte do currículo é para que as pessoas façam essa conexão. Então eles já sabem que, tipo, aconteceu alguma coisa aí que eu gostei disso aqui, eu não sei porquê, mas o professor sabe e eu quero que você me diga por que eu gostei disso aqui. Sabe? Por que isso aqui ficou... Sabe por que isso aqui é legal? É tão antigo, isso aqui é de outra época, isso aqui é de outro lugar. Então é uma curiosidade de tipo, eu não entendi por que eu gostei, mas eu gostei. Então, trabalhando as adaptações nas escolas, eu converso com um público mais jovem que gosta de um negócio que eles ainda não entendem, porque talvez seja um negócio que eles ainda não viveram. Então, descobrir aspectos da vida e da relação entre as pessoas e sobre partes da história do mundo através de uma leitura é algo que cria aí uma inquietação no leitor jovem que faz com que ele faça perguntas diferentes das perguntas do público mais adulto que normalmente vai nos meus eventos de quadrinhos. E antes de encerrar aqui nosso episódio, vamos agora para o momento Palavras do Dia,
que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com tudo que foi conversado aqui hoje. Então, Fábio, quais são suas palavras do dia? Tem uma parte do Alienista que eu não vou ler do original, eu vou ler da versão em quadrinhos. E é uma parte pequena, mas que eu acho que nas palavras mostra aí o potencial da construção do Machado de Assis, que foi um dos negócios que a gente percebeu, nossa, que legal, imagina fazer isso em quadrinhos. Então, é uma parte um pouco no começo lá, logo depois que a Dona Evarista, mulher do Simão Bacamarte, vai embora passear no Rio de Janeiro, e o Simão Bacamarte fica lá, sozinho, em Itajaí, trabalhando. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas, estando Crispim Soares ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Estou muito contente, disse o alienista. Notícias do nosso povo? Disse o Crispim. Não, trata-se de coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. E eu começo a suspeitar que, na verdade, é um continente. Bom, Fábio, eu queria agradecer demais mesmo a sua presença aqui, por ter tirado um tempinho do seu dia para conversar com a gente. Teria ainda muitas mais perguntas, com certeza todo mundo, para fazer sobre o seu trabalho, sobre as adaptações, enfim, sobre vários assuntos. E é isso, queria agradecer muito. Se você também quiser deixar seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas também poderem te seguir, conhecer mais o seu trabalho, fica à vontade. É capaz de que vocês achem um cozinheiro de São Paulo que chama Fábio Moon, que é chinês, né? Porque tem aí um Fábio Moon chinês. Ou vocês vão encontrar uma dupla de DJs, é o Fábio e o Moon. São DJs de rave, viajam pelo mundo também. São todos de São Paulo. E então, mas em geral, Fábio Moon no Twitter sou eu, Fábio Moon no Instagram sou eu. E aí acho que Fábio Moon no Facebook sou eu. Mas procurem, se tiver desenho, sou eu. E é isso, e essa nova versão do Alienista ficou anos fora de catálogo e agora voltou. Chega nas lojas semana que vem e agora estou muito feliz que vai ter toda essa nova geração de gente que vai conhecer o Alienista, o nosso Alienista e quem sabe depois um novo Alienista. Acho que muita gente vai descobrir o Alienista agora com essa nova edição, do mesmo jeito que descobre Dois Irmãos, e aí quem sabe descobre o Day Tripper, que é um quadrinho nosso que a gente inventou do zero, mas vale a pena também. É isso. Queria agradecer também muito aqui a presença do Leandro e da Cibele, né, que estiveram aqui com a gente nessa conversa. Então, muito obrigado aos dois pela presença também. Eu agradeço muito, o papo foi ótimo. Eu tenho certeza, a gente que trabalha em escola, essa conversa vai render muito pano para manga na hora que a gente conversar com professores sobre literatura, sobre HQ. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu também tenho muito a agradecer, foi uma ótima conversa. De novo, Fábio, muito obrigado também por topar participar aqui do podcast. E a gente está de portas abertas aqui também. Bem, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Eu sou Felipe Seriacopi e nos vemos no próximo episódio. Até mais!